Olá, tudo bem? Sou Rayana Devi e vim aqui falar um pouquinho sobre como estudar yoga. Eu acredito que os assuntos que eu vou abordar aqui, na verdade, os pontos que eu separei aqui, eles não vão servir só para o yoga como para qualquer outro tipo de estudo, porque na verdade é uma forma organizada de eu absorver conhecimento. Nesse mundo yogi, principalmente, que é o que eu compartilho muito com as pessoas, eu percebo que as pessoas têm curiosidades de estudar inseguranças, ou porque nunca aprendeu a estudar, isso é um fato, não importa qual é o seu nível de escolaridade, realmente não importa, porque mesmo depois de você ter feito vários terceiros graus, várias pós, sei lá, eu conheço muita gente que ainda assim não aprendeu a estudar. Isso por quê? Talvez porque não goste, talvez porque seja obrigada, e isso é preocupante. Então, neste caso aqui, eu estou falando para as pessoas que são apaixonadas pelo yoga e que querem estudar, né? Primeiro ponto, né, que eu separei aqui. Se você é um estudante de yoga, né, você terminou uma formação, eu estou falando mais para as pessoas que são formadas. Por quê? Porque as que fizeram a formação, teoricamente, dentro da grade da formação delas, elas têm que ter ali um material didático, elas vão sair ali com alguma linha de conhecimento de pesquisa, elas vão sair ali com passo a passo de como agir. O que é que eu faço depois que eu termino a formação? Tem muitas pessoas que não querem formar para dar aula, querem formar para ter um conhecimento, né? Conhecer a fundo o yoga. E tem outras que vão ser instrutores. Então, para as que vão ser instrutores, eu digo, não se limite a só querer ganhar dinheiro e a só querer pegar seu tapetinho e ficar fazendo vídeo ou foto para o Instagram, ou só ali ficar só no piloto automático dando aula. É um pilotismo automático. A gente, como professor formado, a gente não para de estudar, gente. Eu sou formada há 20 anos. Eu não paro de estudar, eu estou sempre lendo ou escrevendo sobre, né? Então, assim, se você entrou no yoga achando que vai fazer um curso de 1 ano e que nunca mais vai ler sobre aquilo, esquece. Você está no lugar errado. Você entrou no yoga e você precisa estar sempre nesse caminho do autoconhecimento. E dentro dos yamas a gente tem o Swadhyaya, que é o autoestudo, não só do si mesmo, mas como autoestudo mesmo, do que eu preciso ler, do que eu preciso estudar, do que eu preciso buscar para minha melhora como pessoa, não só como instrutor, entende? E aquelas pessoas que se formaram para ter mais um conhecimento, talvez seja até aquele público que vai estar sempre lendo sobre, né? Mas assim, como é que eu faço esse passo a passo de estudo se eu não tenho noção, se eu não sei como começar? Eu separei uns tópicos aqui. O primeiro é escolha um tema que você goste dentro do yoga, né? Por exemplo, eu fiz minha formação e tem algo ali que foi falado e que eu não ficou muito bem claro e eu preciso saber mais, eu preciso ler mais, buscar mais. Então, o que é que você faz? Você vai buscar, né? Dentre várias fontes, que seja voltando a perguntar para o seu professor, provavelmente ele vai mandar você pesquisar também, né? Voltando a consultar o seu material didático que deve ter sido passado para você em algum momento. Buscando referências de pessoas que estudam também, de outros professores que estão talvez no YouTube, talvez no Instagram, talvez em algum lugar passando informações. E quando eu falo de informações, não estou falando só de asanas, estou falando de tudo, porque o yoga é um muito vasto, um mundo muito vasto. O segundo tópico vai ser a busca de materiais confiáveis. Eu já falei um pouquinho antes e agora eu vou falar dos livros. Qual livro eu vou começar a ler? Primeira coisa, no seu curso provavelmente deve ter falado qual foi a linha ou darshana, o ponto de vista que esse curso, que essa formação que você escolheu é ambientado. Se não falou, é talvez uma dica para você pesquisar. Por quê? Porque a partir disso eu vou ter várias literaturas nacionais, principalmente, que vão estar sendo direcionadas para alguma dessas partes. Principalmente Vedanta ou o Sankhya, né, que são as filosofias que mais a gente ouve falar junto com o yoga. Aqui no Brasil a gente tem um movimento Vedanta muito forte, até porque eu acho que em algum momento teve muita confusão e o Vedanta acabou ficando mais forte, também porque a nossa cultura, eu acho muito parecida com a cultura indiana em relação
a gostar das deidades, a gostar das imagens e tudo bem, eu acho maravilhoso, mas vocês precisam entender qual é a diferença entre Sankhya e Vedanta. E se quiserem um vídeo só sobre isso, coloquem aqui embaixo, que aí eu faço depois, porque é uma vida para falar, não dá para falar aqui nesse vídeo. Bom, e vocês vão ter várias literaturas. Bom, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, do Yogananda, que conta a história da vida de Yogananda, né? Autobiografia de um yogi. Esse livro, ele é Bhakti Yoga. Então, eu preciso entender qual é a linha de yoga que esse livro aqui está me trazendo, para poder entender que algumas informações que vão vir ali vai ter coisinhas diferentes, talvez, do que eu aprendi. Não só o que eu aprendi vai estar certo. O mundo yoga é um mundo muito vasto, gente. E isso foi ambientado durante quase 10 mil anos, ambientado não só no sânscrito, como muitas coisas foram escritas em hindi, e o hindi tem vários dialetos dentro deles, e assim, muitos lugares da Índia têm costumes diferentes. Isso vai trazer textos diferentes, mestres diferentes dentro do yoga. Por isso que se torna um mundo tão confuso para nós, tá? E por isso que a gente precisa organizar o nosso conhecimento. O outro livro que eu posso indicar aqui, que eu gosto muito, é o livro de George Feucht, tá? Um livro que fala sobre yoga. Eu esqueci o título do livro agora, mas eu vou deixar aqui a imagem em algum lugar aqui para vocês verem. Desculpa, às vezes eu esqueço das coisas assim. Só que esse livro, ele para mim é um livro que ele te esclarece tudo sobre as partes do yoga, as linhas do yoga, esses darshanas e pontos de vista. Ele é um livro maravilhoso. Dentro do Sankhya, apesar de ser bem assim, algumas pessoas não gostam e tal, mas eu tenho que dar a parte boa dessa literatura, que é Faça Yoga Antes que Você Precise, do Mestre De Rose. É um livro que, tirando as partes que tem muitas partes que eu não acho muito legal assim, mas ele te explica a diferença entre Sankhya e Vedanta, e a linha dele é Sankhya. Então ele explica como é esse movimento Sankhya. Bem rasinho, mas explica. Eu estou falando desse livro porque ele é um livro bem acessível, encontra muito fácil em sebos. É um livro que está bem barato, pelo menos as últimas vezes que eu andei vendo. É isso, a grosso modo dizendo, que eu posso resumir. Claro que tem muitos outros, talvez em algum momento eu faça resenha sobre livros aqui. O outro tópico que eu escrevi aqui foi sobre fazer anotações pessoais. Então, eu não vou lá só meu material do curso, vídeo no YouTube, livros. Eu também preciso das minhas anotações e impressões sobre aquilo que eu pesquisei. É quase um TCC, né? Eu sei. Mas assim, isso é estudar. Claro que você pode fazer coisinhas pequenas, não precisa ser um TCC, né? De 100 páginas, 200, 300. Não. Anotações, tem um caderninho ali para anotar, ou digitar algo rápido no computador. Para quê? Porque quanto mais você acessa informações sobre determinado assunto e escreve sobre ele, mais aquele conhecimento vai se fixar na sua mente. E aqui isso serve, esse passo a passo de estudo serve também para pessoas que não são formadas em yoga. Escolhe um assunto, o tema dentro do yoga, pergunta para professores que você conhece, vê vídeos no YouTube de pessoas confiáveis, ver literaturas legais, não precisa ser só essas que eu citei aqui, mas tem muito mais outras que são boas também. E assim a gente tem um mundo bem grande do yoga hoje em dia online. Quando eu comecei a estudar, você só tinha livros. E só, mais nada. E graças a Deus a gente tem muitas fontes, mas esse excesso de fontes pode ter muitas informações que não são tão legais. E por isso é importante a gente saber como a gente vai começar, como eu vou pesquisar, tá bom? Espero de coração que essas informações tenham feito sentido para você, tá? Qualquer coisa me pergunta, manda mensagem, entra lá no Instagram para ver os conteúdos que eu vou postando semanalmente, ver o meu trabalho, me conhecer mais um pouco e até a próxima.